Hoje vamos falar de Van Gogh, o artista que é conhecido como o Ruiva Louco, mas não é bem assim, vamos já ver, e vamos abordar um estilo de mediunidade diferente, vamos falar de pinturas mediúnicas, e se calhar começávamos por fazer aqui uma abordagem inicial para entrarmos aqui na história de Van Gogh propriamente dita, antes de passarmos para a parte mais espiritual, em que reside a sua loucura. Eu, se calhar, começava por fazer aqui uma pequena apresentação que vou partilhar convosco, que é, no fundo, um resumo daquilo que eu estudei, mais a Carol, sobre o tema. Então, quem é que foi Vincent William van Gogh? Ou Vincent, como ele gostava de assinar nas telas. Foi um pintor holandês, é conhecido por quem percebe disto como os maiores representantes do pós-impressionismo, e é engraçado e curioso que a fé sempre fez parte da vida dele. Em tempos tentou ser pastor, como o seu pai, e inclusive fez trabalho de missionário na Bélgica. O seu sonho sempre foi ajudar a humanidade, mas logo percebeu pela sua experiência, que não seria através da religião, por causa da doutrina da Igreja. Então, acabou por assumir para si um compromisso de ser um verdadeiro cristão, no fundo, retornar ao cristianismo antigo. E o que é que nós sabemos da vida de Van Gogh? Sabemos aquilo que ele escreveu nas cartas. Ele escrevia constantemente cartas ao seu irmão, que foram compiladas neste livro Cartas a Theo. Então é aos 27 anos que Van Gogh encontra aqui a sua vocação, que é a pintura, e deixa-nos um dos maiores legados artísticos da humanidade. Para Van Gogh, a cor era a emoção e todos os dias pintava de forma frenética a realidade. Este quadro que vocês veem aqui é uma das suas primeiras obras. O Van Gogh tem autorretratos introspectivos, retratos, paisagens, naturezas mortas, mas ele começa por usar cores dramáticas e, como eu disse há bocado, ele retrata, ele pinta aquilo que vê. E começou por pintar aqui estes comedores de batatas. Ele não era muito bom com nomes, mas que retratava o quê? A pobreza e a dificuldade da sociedade. Porquê? Porque ele identificava-se com esta realidade pintada, já que era sustentado pelo seu pai e pelo seu irmão. Em vida, reza a lenda que ele vendeu apenas um quadro, que foi este que vocês estão a ver, que é a vinha encarnada. Mas diz que chegou a trocar quadros por tintas, por pratos de comida, e ele passa aqui por uma crise espiritual com a morte do seu pai. Ele muda-se para a Bélgica, começa a fumar, não está aqui, mas nós temos, se for necessário, a caveira com o cigarro aceso, que ele pinta e que representa a preocupação que revela consigo mesmo, portanto, com a mudança aqui da sua realidade. Portanto, ao longo da sua vida, ele vai pintando a realidade dele e a realidade que o rodeia. E é então que em 86 ele muda-se para Paris, aquela cidade cosmopolita dos pintores Cézanne, Monet, Manet, Delacroix, e é aqui que ele entra em contato com o neoimpressionismo e começa a definir o seu estilo. E é aqui também que ele começa a usar cores intensas e vibrantes e os tons amarelos que tanto o caracterizam naqueles quadros dos girassóis, da Casa Amarela, entre outros, que evoca o quê? Evoca o sol, a felicidade, a esperança. Há uma altura da vida dele que ele se muda para a Arles, acho que é assim que se diz, que é uma pequena comuna francesa no interior da França, e é aqui que ele conhece Paul Gauguin, com quem chega a morar numa casa que ele retrata muitas vezes, que era a famosa Casa Amarela. É aqui que ele pinta os famosos quadros Quarto em Arles e a cadeira de Van Gogh com cachimbo. Só que esta relação era marcada por divergências artísticas e também de personalidade. E há um dia que, após uma discussão, Van Gogh o que é que faz? Tenta ferir Gauguin com uma navalha. Atenção, eu estou a contar a história tal como eu a li. E, como forma de autopunição, cortou a sua orelha e diz-se que a chegou a enviar por um envelope, através de um envelope para o Gauguin. Não sei se é verdade. O que é que acontece? Após este incidente, ele é internado num hospital psiquiátrico, como vocês dizem, o sanatório de São Paulo, e dias depois pinta o autorretrato com a orelha cortada, que é este que vocês estão a ver aqui. Portanto, dá para ver pela imagem que ele corta a orelha direita, porque ele pintava o autorretrato em frente ao espelho. Após o incidente, começa a ter alucinações, é um entra e sai do hospital, é aqui que ele ganha a alcunha de o Ruivo Louco,
louco. Então deixa de pintar, a arte dele deixa de ser abstrata, passa a pintar o que o rodeia, os elementos do cotidiano, autorretratos. E mais tarde, em 89, é internado voluntariamente no Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy de Provence, e é aqui que ele pinta o famoso quadro A Noite Estrelada, que é este que vocês estão a ver aqui, que nós vamos falar entretanto. Eu só queria dizer que esta pintura traz aqui uma transcendência religiosa. E isto porquê? Porque numa das cartas que Van Gogh escreve, ele diz assim: quando tenho uma terrível necessidade de religião, eu saio e pinto as estrelas. Tudo o que é realmente bom e bonito vem de Deus. E tudo o que é mau nas obras dos homens não vem dele. Deus não aprova isso. Obviamente que também pintou A Noite Estrelada sobre o Ródano, em que nós vemos a luz das estrelas a refletir na água, e isso sugere aqui a vitória da luz sobre a escuridão. Obviamente que a arte é subjetiva, não é? Cada um interpreta da sua forma, mas foi assim que interpretei essa obra. Diz-se que cometeu suicídio, é a versão mais aceite da história, existem outras versões. Comete suicídio aos 37 anos, quando atira sobre si, e esta pintura que vocês estão a ver aqui, supostamente é a sua última obra, Campo de Trigo com Corvos. Eu acho que nós temos que ver que nós não podemos reduzir Van Gogh ao artista louco, mas sim aquele artista que amou a beleza da realidade. Ele limitava-se a reproduzir a realidade, tudo o que o rodeava, e, portanto, o que Deus criou, a beleza da natureza. E eu fecho com esta frase que eu acho que é muito bonita e interessante, que também é de uma das cartas de Van Gogh. Amei muitas coisas, porque é aí que mora a verdadeira força. Quem ama muito, faz muito. Tudo o que é realizado com amor é bem feito. Eu tentei resumir assim ao máximo a vida de Van Gogh, espero ter passado a mensagem, e agora se calhar passava aqui a palavra à doutora Carolina de Andreia, porque eu acho que gostaria de falar deste quadro A Noite Estrelada, não é? Sim, não só disso. E assim, a gente está fazendo esse entretenimento essencial sobre os pintores, sendo que a Essential Way, ela sabe disso através das suas entidades e vibra isso, que é a arte vai regenerar a Terra, né? Então não é religião nenhuma, não é política, nem tecnologia nenhuma que vai regenerar a Terra, e sim a arte. Esse programa, o Entretenimento Essencial, estuda isso e estuda a influência da espiritualidade nas artes, né, e como a gente tem isso muito forte. Van Gogh, e aí vamos entrar na parte espiritual. Antes de eu falar, de quem ele é a reencarnação, eu tenho que falar que todos os quadros desse grande artista Van Gogh, que hoje não, as obras dele estão em Amsterdã, mas estão em outros lugares do mundo também, nos Estados Unidos. Eu acabei indo nas minhas peregrinações e vendo. Tem algo muito forte, porque o modo como ele, reencarnado Van Gogh, via o mundo, os olhos de ver na sua mediunidade. E aí o pessoal fala louco, esquizofrênico, mas na verdade era um grande médium vidente. E a gente tem hoje relatos até atualmente no mundo de grandes médiuns videntes que não conseguem, distinguir as pessoas reais e os espíritos, e tem outros que veem ambientes com luzes, né, espirituais, conseguem ter uma mescla. Isso é uma das características da mediunidade de vidência. E os quadros e a técnica artística dele, que é essas pinceladas assim, eram exatamente do modo como ele via o mundo enquanto tinha transes mediúnicos, tá? Naquela época não se entendia muito sobre mediunidade, se tratavam as pessoas que eram fora de um padrão, como doentes psiquiátricos, e aí se tratavam com remédios e por aí vai. Mas ele desde sempre viu o mundo como se fosse uma um tremidinho, assim, não era uma imagem nítida, né, principalmente quando ele estava nos transes e tal. Tem um grande problema de Van Gogh dentro da sua obra, que são os seus relacionamentos amorosos. Ele teve grandes decepções amorosas, e isso se deu porque em vida passada, vida precedente,
que era a vida raiz, né, porque a gente tem várias vidas, mas quando ele veio como Van Gogh, ele veio para sanar dívidas kármicas de uma vida raiz, que a gente chama com todas as tendências das outras vidas, mas de uma específica. E aí ele vem através da arte, e ele tem grandes problemas de como ele era considerado como se fosse até um esquizofrênico. E dizem os espíritos que quem tem graus psiquiátricos de esquizofrenia e alguns outros graus psiquiátricos, são aqueles que infringiram as leis divinas em vidas passadas. Então ele vem reencarna como Van Gogh, por ter infringido uma lei divina bem forte, que vocês vão entender daqui a pouco, e aí ele, através da arte, ele se regenera, e aí ele pinta obras que vão ficar para a humanidade. Não só na época dele, mas hoje muitos apreciam essa arte do belo, e ao ver a tela, as cores, elas curam e fazem as pessoas entrarem no sonho de Van Gogh. Existem alguns relatos espirituais e um livro específico que atesta que Van Gogh é a reencarnação, que que Pôncio Pilatos reencarnou como Van Gogh. E aí, se você estudar os dois personagens, você vai entender a culpa que Pôncio Pilatos carregou por ter vivido aqueles momentos com Jesus, e o próprio Jesus o estimula a reencarnar na França, onde tem a caldeira de luz da Europa, ok? Porque ele era romano. Então vamos entrar ali, eu vou explicar uma coisa para vocês entenderem. A alma raiz de Pôncio Pilatos era romana, então ele está com sede na Europa. Onde está a caldeira de luz da Europa? Na França, ok? Dali na França, Jesus o incentiva a reencarnar para sanar essa culpa na França, em Amsterdã, e fazer sua vida na França. Aí ele reencarna em Amsterdã, faz sua vida na França com a pintura, entrando em contato com tantos outros pintores, Cézanne, todos os outros, e ali ele vive uma encarnação tormentada, mas com mediunidade muito grande, e a história da orelha, de todos os relacionamentos amorosos que não deram certo, são resquícios da sua vida passada com o Pôncio Pilatos, pois ele era casado, mas naquela época se traía muito, tinha muito aquela coisa do ser rejeitado, então ele precisou ser Pôncio Pilatos numa vida para depois aprender a ser o rejeitado, o que via a vida de uma maneira distorcida. E aí Jesus o convida através da arte, o espírito é preparado com técnicas espirituais para poder vir artista, né? E aí ter uma missão de quadros que ficariam para a posteridade, para ajudar outras pessoas a apreciarem o belo e se regenerarem. E aí superar todas as coisas que ele viveu naquela época na Palestina e principalmente a sua culpa. Então a culpa foi regenerada através da arte. Se isso é verdade ou não, basta, para quem não acredita, ninguém, nenhuma palavra basta. Os espíritos me confirmaram de que é verdade, porque eu li isso num texto que está na internet. E depois, obviamente, eu perguntei, eles confirmaram que sim, que Van Gogh vem a ser a reencarnação. E ele vem com tendências homossexuais, depois de uma grande decepção amorosa com uma mulher. Então, a história de Paul Gauguin e o corte da orelha, é exatamente por uma briga de amor entre eles. E eles, vocês sabiam que naquela época, época romana, a bissexualidade era um cotidiano, não vamos dizer que era normalizada, mas era um cotidiano. Então, é muito interessante isso. Eu quero saber o que que vocês acham disso agora, né? Estudando e vendo The Chosen, né? E entendendo da reencarnação, é muito incrível o quanto a gente precisa de algumas encarnações para poder superar nós mesmos, né? E ele podia vir sem braço, podia vir, sei lá, né? Mas veio na arte, né? Atormentado, sim, de culpa e esquizofrênico, que não era, era um grau mediúnico tão grande
que não era entendido e era tratado em níveis psiquiátricos. Aliás, ele dizia que ouvia vozes. E há também uma teoria que ele arranca, ele corta a orelha não só com uma autopunição, pela discussão que teve com Gongan, mas para acabar, deixar de ouvir aquelas vozes. Também se diz muito isso nos textos que li quando andava aqui a estudar sobre a vida de Van Gogh. Das coisas que ele vem muito como pastor, né, muito do Cristo, porque ele era pagão, como Pôncio Pilatos. Então, uma dos planejamentos reencarnatórios é que você precisa entender o Cristo, louvar o Cristo, estudar o Cristo. Então, o pai vem num planejamento reencarnatório, né, religioso, e ele quer seguir, antes de ser pintor, ele queria ser do Cristo, queria ser pastor, queria trabalhar com a religião. Depois que ele vai para a arte, né? Quando não dá certo, ele vai para a arte sempre com a fé. Mas isso é mais uma das coisas que ele teve que superar. Então, do paganismo. E aí, se você for ver na sua realidade, a gente vai ver muitas pessoas que foram pagãos ou que mataram cristãos em vida passada, e nessa encarnação são aquelas pessoas que só louvam a Jesus. Porque eles têm que entender Jesus, eles têm que gritar Jesus, eles têm que. É Jesus. Os evangélicos, Isso. os Numa evangélicos. próxima encarnação, vão vir como católicos, porque os evangélicos renegam um pouco Maria. Então, ele vai entender Maria, vai entender os apóstolos, vai entender tudo isso. Uma próxima encarnação já vai estar mais pronto para vir num país ou ter uma religião ou seguir uma filosofia reencarnacionista. Pode ser hindu, umbandista, candomblessista. Então, nunca é, e Santo Inácio de Loyola que me explica muito isso, nunca é uma pessoa que era pagão que vai virar um fraternidade branca, um bandista, um espírita. Nunca. Tem que passar primeiro pela fase de entender Jesus, para depois entender os apóstolos, o Evangelho, Maria, toda a parte do cristianismo primitivo e não só até o cristianismo no dia de hoje, para depois ir para religiões reencarnacionistas, para depois entender um pouco mais de universalismo, ou seja, de que você não precisa ter nenhuma religião, isso são os intergalácticos, né? Que não precisa ter uma religião, você precisa fazer o bem, você precisa vibrar o amor, aí a física quântica, que depois nas vibrações e por aí vai. É um processo de reencarnação. É, o importante é o legado que Van Gogh É, trouxe, esses quadros que são admirados e valem milhões, e assim, uma arte linda, né? e vocês sabem que ele não vendeu quadros em vida, porque segundo os negociantes de arte da altura, as obras dele eram demasiado modernas. Isso reflete uma missão, né? Sempre quando você faz, e aí eu que convivo, né, com os loucos né, os exemplos de loucos na humanidade que sempre trazem coisas vanguarda, né? São reflexos de missão. Então, uma pessoa que inova, que traz uma ideia que não exista no mundo, é reflexo de uma missão. Por quê? Porque ele deve ter equipe, devia ter equipe, que está instruindo e trazendo alguma coisa que tem que ficar um legado. Senão ele seria um Teste. pintor bom. O Gauguin era um grande pintor, mas ele não teve o legado como Van Gogh, né? A gente tem um Monet, sim, com uma técnica. Todos são muito importantes, não diminuindo nenhum deles, mas Renoir, tudo, mas assim, o Van Gogh é um dos caras que deixou um legado. Então, isso tem um grande objetivo. O Caravaggio, na Itália, quando ele pinta as sombras do quadro, que refletiam a sua escuridão de alma. Então, isso a gente tem que entender, que o artista é sentimento, o artista é médium e o artista tem equipe. E aí, o artista é a reencarnação ou de artistas do passado, como os grandes pintores e escultores do Renascimento italiano, que eram todos artistas gregos. Está escrito isso no livro Caminho da Luz, que eram todos gregos, que sabiam já fazer esculturas, o Michelangelo, o Leonardo da Vinci, e tantos outros, né? Ali, o Donatello. Por quê? Porque tinham que expressar a arte e tinha que ficar essa arte até os dias de hoje.
Então essa mediunidade artística, a gente tem que valorizar. Às vezes, o novo é algo que vem através de uma técnica que vai ficar. Um dos grandes, pintores, que não vamos falar hoje dele, a gente pode fazer isso num outro trabalho, mas que era considerado psiquiátrico, mas era um grande médium e via o mundo daquela maneira e também extraía dos seus sentimentos confusos tudo na tela, o grande artista americano Pollock, que tem o filme Pollock. Uhum. Assistam Pollock. Pollock é mediunidade pura. Ele entra num transe e começa com o pincel só a fazer pingos numa tela, que formam grandes obras de arte que estão no Metropolitan de Nova York.